Allora andiamo. Então, o que a gente vai aprender aqui agora é o método PSI. O método PSI é uma das técnicas que eu desenvolvi e que eu uso para ensinar italiano nos meus cursos. No Como Aprender Italiano, que é o curso principal, o curso completo. Depois tem o curso italiano com música, o italiano com músicas de novela e o Como Aprender Italiano na Cozinha. Então, nesses 4 cursos, eu uso essa técnica, esse método PSI, que eu desenvolvi depois de anos ensinando italiano, anos aprendendo outro idioma. Então, eu peguei várias técnicas que eu achava mais interessante, tirei a parte chata de estudar italiano e juntei em um método, que é o método PSI. Esse outro curso aqui embaixo, Como ir para a Itália gastando pouco, não é um curso de italiano, é um curso de viagem, onde eu ensino as pessoas a irem para a Itália, montar o próprio roteiro. Inclusive tem um roteiro que eu ensino as pessoas a irem para a Itália, a virem, né, para a Itália, porque eu estou na Itália agora. A virem para a Itália, gastando 5 mil reais, mais ou menos, né, aproximadamente, para ficar 10 dias aqui na Itália. E o que significa PSI? P é de pronúncia, o S sem gramática e o I de imersão. Então vamos lá que eu vou explicar tudinho para você. A pronúncia, como você já sabe, você já fez a aula de pronúncia, é a aula mais importante para aprender, que você precisa saber na hora de aprender italiano. Então é o primeiro passo, como eu já falei na outra aula. É o primeiro passo para você aprender italiano, aprender a falar e entender italiano. A pronúncia são aquelas sílabas em italiano que têm sons diferentes dos sons das sílabas em português. Então, por isso que é importante você aprender qual que é o som correto dessas sílabas para poder falar corretamente, falar com clareza. E se você fala certinho, o italiano vai conseguir entender o que você fala também. Porque não adianta você achar, né, que tá falando, tá se expressando, às vezes você fala, você sabe até a palavra que você quer falar, mas se você não fala com a pronúncia correta, os italianos não entendem. É igual a gente, né, no começo tá ouvindo algum italiano falando e não entende, antes de estudar, né, não entende, vai falar, gente, por que eu não tô entendendo? É porque você não sabe ainda a pronúncia correta. Então, mesmo que você não saiba o significado da palavra, só de você falar com a pronúncia correta, né, já vai ser meio caminho andado para você falar italiano. E você vai conseguir também ler em italiano, só porque você sabe dessas regras de pronúncia. Você vai ver uma palavra e você vai falar, nossa, que palavra esquisita é essa, né? Porque às vezes tem várias vogais, várias consoantes misturadas e a gente não tem esse som, né? Mas em italiano você vai ler e você vai entender, porque você já sabe quais as regras da pronúncia, quais sílabas são diferentes. Você já vai conseguir ler em italiano. Mesmo que você ainda não saiba o significado da palavra, não tem problema. Pode ler, pode treinar, que você já vai conseguir ler corretamente. Outra coisa também, você vai começar a entender o que os italianos falam. Por quê? Quando você não sabe ainda essa regra da pronúncia e eles falam, o que você entende? Só um blá, 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 uma falação, não consegue entender nada. Agora, quando você sabe dessas regras de pronúncia, você começa a distinguir as palavras que eles estão falando. E você entende palavra por palavra. Pode, claro, não entender o significado, mas você começa a entender, a distinguir, né, as palavras das. Ele fala uma frase, você começa, eu conheço a palavra. Porque você já sabe a pronúncia correta. Aí não fica aquele blá, 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 uma barulheira. Já fica um idioma. Mesmo que você ainda não saiba o significado de todas as palavras. Não tem problema. Esse é o primeiro passo. Outra coisa importante que vai acontecer só porque você sabe a pronúncia correta
é que você vai começar a identificar as palavras parecidas com o português. Tanto na hora de ler, quanto quando você for ouvir algum italiano falando. Você vai começar a identificar essas palavras parecidas com o português. No vocabulário básico, na parte básica, né, o que você precisa aprender para poder ser fluente em italiano, tem pelo menos 500 palavras que são parecidas com o português. Tem palavras que a escrita é a mesma, mas tem palavras que muda só por causa da pronúncia. Então, só de você saber qual a pronúncia, você já consegue identificar essas palavras. Então, olha aí, você já tem 500 palavras italianas no seu vocabulário, mas você ainda não sabe quais são. Mas você vai aprender só porque você sabe a pronúncia correta. Esse exemplo aqui de pronúncia é muito legal. Tchau. Essa palavra é uma das palavras mais importantes que você precisa aprender a falar, porque quando você chegar aqui, você vai falar tchau para todo lado, porque tchau significa oi e significa tchau também. Então, quando você for cumprimentar algum italiano, você vai falar tchau. Mas vamos supor que você ainda não tenha feito a aula de pronúncia e você não sabe que a letra C e a letra I, quando elas estão juntas, formam o som de ti. Vamos supor que você não sabe. Aí, o que você vai fazer? Quando você for ler essa palavra, você vai falar ciao. Porque o que a gente sabe? Que o C com I, em português, né? Tem som de si. Então, ciao. O que é ciao? E aí, uma outra coisa também que a gente tem no hábito em português é de falar a letra O com som de U. Então, a gente não fala tchau. A gente fala tchau. Então, imagina essa palavra, se você não soubesse a pronúncia correta, você ia ler ciao. E aí, como que o italiano ia entender se você falasse ciao? Não ia entender nunca. Agora, se você fala tchau, com o no final, aí é diferente. A gente tem que tomar cuidado para não confundir. Como a gente tem a letra O no final das palavras, né? A gente fala com som de U, então tem que tomar cuidado para não falar tchau. Além de ser uma palavra que a gente usa, né? E a gente escreve ainda com U. Então eu tenho que prestar muita atenção para não falar tchau. Porque é tchau. E olha como muda falar tchau e tchau. Os italianos, eles falam tchau, bem alegre, sabe? Bem pra cima, tchau. Então a gente tem que aprender a falar com a pronúncia correta, que aí vai melhorar também o sotaque italiano. Aí vem o S do PSI, que significa sem gramática. E aí você vai falar, nossa, mas como que eu vou falar certo se eu não vou estudar gramática? Que jeito que eu vou aprender italiano se eu não estudar gramática? Vou dar um exemplo aqui do que acontece quando você estuda gramática. Pegar uma frase nas escolas tradicionais, né? É o que eles fazem. O método tradicional te ensina italiano assim. Porque eles querem que você fique na escola o máximo de tempo estudando para poder pagar mais mensalidade, né? Quanto mais tempo você demora para aprender, mais mensalidade você paga. Então, o que eles fazem? Pega uma frase como essa. Io sono Mariana, sono una ragazza brasiliana e ho vissuto in Italia. E aí como que faz? Para te ensinar o significado dessa frase. Essa frase simples significa eu sou a Mariana, sou uma menina brasileira e eu vivi na Itália. Então, como que eles vão te ensinar isso aqui? Io, pronome personale, prima persona del singolare. Sono, verbo essere, presente, prima persona del singolare, forma attiva del modo indicativo. Ragazza. Sostantivo proprio individuale, femminile, singolare. Brasiliana. Aggettivo, genere femminile, singolare, grado positivo. Agora, gente, olha isso. Para que aprender todas essas regras de gramática agora, enquanto você está aprendendo italiano? Para que saber de tudo isso? Porque o importante agora é você falar. Igual
igual as crianças, né? As crianças, como que a gente aprendeu português? A gente ouvia os pais falando, aí no início não falava ainda, né? Tava aprendendo, depois ia repetindo o que os pais falavam até conseguir falar e formar as próprias frases. No começo falava errado, mas depois começou a falar certo. Isso sem aprender a ler, sem aprender a escrever, sem aprender regra de gramática. Eu tô vendo isso agora aqui na Itália dessa vez. Meu filho vai fazer 4 anos. Ou fica quieto aí. E ele começou a querer aprender italiano. Então ele não sabe escrever ainda. Ele mal aprendeu, acabou de aprender a falar português agora, então não é que ele tem. Então ele tá um pouco em desvantagem em relação a gente que já sabe ler. Mas olha que engraçado o que acontece com ele. Eu ensino algumas. Cício, abaixa um pouquinho. Eu ensino algumas palavras que ele quer aprender, que ele pede, as cores, os números, palavras mais básicas, assim, eu ensino ele. E ele começou a entender o que as crianças falam. Ele brinca todo dia com as crianças no parquinho. E as crianças vão conversando com ele e ele entende o que as crianças falam. Ele responde em português, mas ele está começando a entender. Outro dia na sorveteria o moço começou a falar italiano com ele e ele respondeu. Ele pediu sorvete, falou o sabor que ele queria. Vinícius, abaixo. Obrigada. Então, ele não precisa aprender a gramática, tudo isso, para aprender a falar italiano. Do mesmo jeito que a gente não precisou aprender tudo isso para aprender a falar português. O que acontece quando a gente aprende as regras primeiro? Acontece que fica todo mundo bloqueado, porque fica com medo de falar errado. E aí, o medo é tão grande de falar errado, vergonha, que você acaba travando e não fala nada. E não tem que ser assim, tem que ser natural. Aprender a falar, aprender a entender tranquilamente, se divertindo, para depois, quem quiser aperfeiçoar, quem tiver tempo de estudar gramática, pode estudar gramática. E não quer dizer que você, porque você vai aprender a falar sem estudar gramática, que você vai aprender errado. Igual o Vinícius, igual criança, a criança aprende a falar certo também, não é? Quando fala errado, a gente vai lá dar uma corrigidinha e aí vai aprendendo a falar certo. Você é a mesma coisa, não precisa aprender a gramática no começo para poder aprender a falar certo. Porque tem muita gente que fala, mas se eu não aprender gramática também eu vou falar tudo errado. Não vai não. Lógico que no início você vai falar errado, como eu falei errado, como várias pessoas que estão aprendendo falam errado, mas eu vejo isso aqui, tô vendo aqui na Itália. Os italianos preferem que a gente chegue aqui falando pouco italiano, falando errado, mas falando italiano, do que chegar aqui falando inglês, né? Às vezes brasileiro, às vezes não tem tanta fluência também no inglês, né? Tem muito sotaque, aí mistura com o sotaque do italiano, que também às vezes nem fala bem inglês, aí vira aquela confusão, ninguém se entende. Então, eles preferem, eles falam aqui que é melhor você falar italiano, falar errado, que eles vão entender, do que chegar aqui falando outro idioma, que eles também não conhecem, eles também não dominam, e nem a gente, porque não é nossa língua. Então aí fica complicado. E outra, mesmo que você fale errado, eles não vão dar risada da sua cara, eles não vão ficar julgando, pelo contrário, eles vão te ajudar, vão corrigir se precisar, vão te ensinar a falar do jeito certo. Então, não precisa se preocupar agora com isso aqui, com gramática. E aí vem o I de imersão, TSI. O que significa imersão? Significa trazer a Itália para a sua casa. Porque o que acontece, geralmente, né, que as pessoas fazem? Esse é o jeito, o antigo, né, o jeito que antigamente às vezes funcionava ou não. Para mim não funcionava o método tradicional, mas como era, né? Como é.
Primeiro, como funciona, né, o método tradicional? Você vai à escola 2 vezes por semana ou uma vez por semana, né? Estuda 1 hora em cada lição, 1 hora e meia. Vamos supor que em uma semana você estuda de 1 a 3 horas de italiano. Gente, 3 horas por semana não é suficiente. Por isso que tem tanta gente que já estudou durante 2 anos, 3 anos. Teve uma moça que eu conheci, depois ela se tornou minha aluna. Ela falou que ela estudou durante 5 anos e ela ainda não conseguia falar. É porque ela estudava uma vez por semana. Ela só estudava ali na escola. E não é suficiente. Por isso que você precisa trazer a Itália para sua casa. Mesmo porque você também não tem tempo de ficar estudando o dia inteiro. Sentar na frente do computador ou pegar um livro e ficar estudando o dia inteiro. Então, você tem que trazer a Itália para sua casa. Porque aí você vai começar a estudar sem perceber que está estudando. Vai estudar ali, ó, fazendo as coisas do dia a dia. Coisa que você faz diariamente, você vai estar lá estudando, fazendo o que você precisa fazer, nem vai perceber que está estudando e vai aprender. Então, como que você vai trazer a Itália para sua casa? Você vai ouvir músicas italianas. Ouvir música italiana é maravilhoso, é ótimo. Tem vários benefícios de estudar italiano com música. Tanto que eu tenho 2 cursos de música. Todos os meus cursos têm músicas italianas, porque é demais estudar música italiana. Porque você vai conseguir memorizar palavras, frases, expressões, as expressões italianas, vai praticar a pronúncia. Enquanto você tá lá, ó, cantando, falando, se divertindo, tá treinando a fala. E aí você, nisso, sem perceber, você perde o medo e a vergonha de falar. Porque você tá lá falando, repetindo o que o cantor fala. Então você tá treinando. Quando você precisar falar sozinho, você já vai ter certeza que aquela pronúncia tá correta, porque você já praticou isso antes. E aí, outra coisa, música, você pode ouvir o dia inteiro. Tá no carro, vai trabalhar, ouve uma música, vai tomar um banho, ouve música, vai fazer caminhada, ouve música, tá lá fazendo comidinha, almoço, jantar, tá ouvindo uma musiquinha italiana. Então, música dá pra você ouvir o dia inteiro, música italiana. Outra coisa legal que você pode colocar na sua rotina, que pode virar um hábito. Tenho certeza que todo dia você vai lá, assiste a um jornal ou entra na internet e vê alguma notícia. Então você pode começar a fazer isso em italiano também. Todo dia pega o hábito, lá 5 minutinhos, cria o hábito de entrar no site de notícia, um jornal italiano e começar a ler. No começo vai ser difícil, porque ainda mais as notícias de jornais que tem, né, um jeito mais culto, vocabulário mais complicado de entender, mas é bom, porque aí você já vai aprender um conteúdo mais avançado. Uma outra coisa legal é entrar em sites de fofoca, italiana também, né? Ou nas redes sociais, no Instagram, e começar a ver a vida das pessoas. Porque as notícias de jornais têm um conteúdo um pouco mais difícil, mais complicado, então é uma coisa mais avançada, um conteúdo mais avançado, uma aula mais avançada que você vai ter. Agora, os sites de fofoca ou a vida, né, diária das pessoas tem um conteúdo que pode ser meio complicado também, porque mas é o conteúdo do dia a dia. Pode ser mais complicado porque eles falam meio um pouco de gírias, né? Cada região tem a sua gíria, mas isso é importante saber. Porque é o que o pessoal fala todo dia nas ruas. Vai num bar, eles estão falando gírias. Vai a um restaurante, eles estão falando gírias. Então, isso é importante. Aprender também expressões, né? Do dia a dia ou palavras da moda. Então, isso nos sites de fofoca e nas redes sociais você vai aprender. E é muito importante também. Você pode também entrar em grupos de conversação no Facebook. Tem vários grupos lá que você pode entrar, procurar. E você começa a conversar com pessoas que falam italiano também. E esse é um hábito que você pode criar todos os dias, 5 minutinhos. Vai lá, uma notícia, lê ou entra numa rede social de algum italiano, acompanha um pouquinho. Outra coisa legal que você pode fazer é assistir a filmes em italiano. Você, no Netflix, tem essa opção hoje de alguns filmes, você consegue colocar
o áudio em italiano e a legenda em italiano. É importante você colocar a legenda em italiano agora que você está começando, porque olha que legal. Quando você assiste a um filme com áudio em italiano e vai lendo a legenda, você está vendo duas vezes a mesma coisa. Vamos supor, o ator tá lá comendo macarrão, né? Aí ele tá lá comendo macarrão, você tá vendo que ele tá comendo macarrão. E aí você ouve, vamos supor que ele fala, sto mangiando la pasta. Então ele fala, né, estou comendo macarrão. Então você tá vendo, você tá ouvindo ele falar. E ao mesmo tempo, tá passando a legenda. Você também tá lendo ele falando, sto mangiando la pasta. Então olha que legal, por quantas vias você tá memorizando e aprendendo italiano quando você assiste a um filme. E um filme tem pelo menos 1.500 palavras que não são repetidas. 1.500 palavras. Lógico, você não vai memorizar todas as palavras, né? Todas as 1.500 palavras, mas você vai ter contato com 1.500 palavras novas a cada filme que você assiste. Então é muito legal também. Eu acho que você não vai ter disponibilidade, às vezes, para assistir a um filme por dia. Se você puder, é maravilha. Mas um filme por semana, né? Um final de semana, ou sei lá, à noite, alguma coisa, um filme por semana você consegue assistir. Então coloca isso na sua rotina de imersão na cultura italiana, no idioma italiano. Uma outra dica também que você pode fazer é criar um diário. Você pode criar um diário, começa assim, escrevendo em português. Algumas frases só, não precisa ser muito longo. Você começa escrevendo em português e vai substituindo pelas palavras que você conhece em italiano. Por exemplo, buongiorno, bom dia, hoje eu tomei café da manhã. Então, buongiorno, né? Significa bom dia, você já sabe. Vai lá e escreve buongiorno. Aí, hoje tomei café da manhã. Hoje é oggi. Oggi tomei café da manhã. Então, todo dia você vai escrevendo até completar a frase inteira em italiano. Buongiorno, oggi sono svegliata e ho fatto colazione. Então, hoje eu acordei e tomei café da manhã. E aí você vai fazendo isso até escrever. Quanto mais você escrever em italiano, melhor. Você pode também copiar textos. Vai copiando, pega um texto na internet, um texto curto, copia, que é um exercício muito legal para escrita e para memorização. E isso também, 5 minutinhos, vai trabalhar, 5 minutinhos, entra 5 minutos antes, né? Pega um caderninho, entra lá na internet e copia rapidinho. Faz lá, escreve seu diário rapidinho, 5 minutinhos por dia, você consegue fazer esse exercício. Outra coisa que é muito legal é entrar em um site de receita italiana e você preparar essa receita. Você pode escrever, entra no site, copia, né? Ao invés de imprimir, copia a receita. Depois vai ao mercado, compra os ingredientes, né? Aí você vai lá ler o nome italiano e você vai ver, né, esse ingrediente. Então você vai memorizar, assim, sem precisar tradução, nada. E aí você prepara essa receita e recebe sua família e pode explicar tudo em italiano. Olha que exercício legal. Talvez você não vai conseguir, né, fazer um prato por dia também, mas você pode fazer um prato por semana em italiano. Faz um jantar romântico, faz um jantar italiano, um almoço para toda a família. E aí um jantar por dia, ou um doce, né, uma sobremesa. E aí isso você consegue fazer. Além das notícias, assistindo um filme, pegando uma receita, copiando um texto, você vai anotando as frases que você acha mais que você vai usar bastante. Por exemplo, tchau, buongiorno, essas palavras eu vou usar bastante. Vai lá e anota. Estou mangiando la pasta. Essa frase é importante eu saber. Vai lá e anota. Estou mangiando la pasta. E aí vai criando um caderninho das palavras que você acha, palavras e frases, né, que você acha mais importante que você ouviu. E aí, o que você faz? Você pode depois gravar no gravador do celular e ouvir as frases que você gravou, corrigir sua pronúncia, ir melhorando também a pronúncia. Gravei, não ficou bom, vou gravar de novo. E aí você está treinando também a fala, está treinando o ouvido em italiano. Essas são algumas dicas
para você fazer a imersão, né? Trazer a Itália para sua casa. Mas tem várias outras dicas que você pode fazer, várias outras coisas. É só usar a criatividade. Teve uma aluna minha que colocou post-it, sabe aqueles papeizinhos que tem uma colinha atrás? Ela colocou post-it na casa inteira. Ela colocou na mesa, colocou no guarda-roupa, no sofá, na TV. Tudo escreveu, tudo em italiano. No espelho, specchio, cucchiaio, piatto, bicchiere, copo. Ela foi colocando em tudo. E aí o dia inteiro ela olhava pro escrito e repetia e ia memorizando. Ela até me mandou uma foto, ficou super legal. Então, todo dia ela estava estudando, aplicando o método PSI. Então, eu espero que você comece a aplicar hoje já o método PSI. E vamos aprender italiano. Andiamo sempre alla ricerca dei nostri sogni. Un bacione a tutti, ci vediamo presto. Ciao!